E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certinho? Estudando firme e forte, seguindo na nossa maratona, na nossa jornada rumo ao vestibular. Mais do que isso, rumo à universidade, é assim que a gente tem que pensar, é assim que a gente tem que seguir, sempre comprometido e sempre com um pensamento positivo, que a gente vai chegar lá, certo? Estou aqui mais uma vez para a gente seguir com nossas aulas. Aula 18 agora para você, o último capítulo, a última aula desse caderno, mas para você não ficar com saudade do volume 1 do caderno de biologia do professor Marcelo Bezerra, eu vou dividir em dois momentos, é bem melhor para o nosso rendimento. Nessa primeira videoaula agora, a gente trabalha com um grupo de invertebrados, já que esse nosso capítulo traz quem? Zoologia, o estudo dos animais, todas as características dos grupos e dos 9 filos. Olha quantos filos nós temos. 9 compõem o reino animal. Por isso que é preciso a gente dividir, por isso que é preciso a gente balancear um pouquinho para que não fique cansativo e você possa aprender tudo direitinho como deve ser, certo? Mas espera aí, já se inscreveu em nosso canal? Ainda não? Se inscreve, gente. Vai lá, Prof. Marcelo Bezerra. Se inscreve aí nesse canal, dá um like no final se você gostar de nossa aula, ativa o sininho aí com as informações, tá beleza? Agora, antes de começar a nossa aula, eu tenho 2 recados especiais para você. Acompanha. E em nossa página 254 a gente começa com o reino animal, a gente começa com zoologia. Vocês lembram que eu sempre digo assim, o mais importante é a gente traçar um paralelo evolutivo. Então, nesse ponto aqui, eu vou firmar com você, meu fera, e você vai aprender direitinho o que acontece evolutivamente em cada filo. Ora, se eles são classificados em filos diferentes, nós vamos conhecer todos eles aqui, é porque houve algo de evolução, né? Eventos evolutivos que dividiram esses animais em grupos distintos. Então, sempre que a gente terminar um filo que compõe o reino animal, a gente vai traçar esse processo evolutivo entre esses grupos, beleza? Então, vamos iniciar aqui com as características gerais, o reino o qual nós pertencemos. Nós estamos aqui, gente, dentro do reino animal, então a gente vai se conhecer também junto com os nossos parentes mais próximos, perfeito? Você aí de casa está imaginando um parente parecido comigo, né? Não diga não, pelo amor de Deus. Ainda bem que é videoaula, que eu não escuto aí aquelas piadinhas de vocês em sala de aula dizendo, professor, parece com tal, eu já sei como é que isso funciona. Mas vamos para cá, para as características gerais. São eucariontes, já vem desde do reino protoctista, multicelulares. Olha aí que coisa curiosa. Assim como as plantas, os animais também são multicelulares. Heterotróficos, e aí a gente tem um antagonismo com as plantas. Todas as plantas são autotróficas. Todos os animais são heterotróficos. A gente vai conhecer como é que eles realizam esse processo de heterotrofia. Nós dividimos em invertebrados e vertebrados. Nesse ponto de divisão essencial, eu vou bater firme nisso aí com vocês para a gente compreender. Obviamente, temos muitos filos invertebrados. Dos 9 filos, 8 são compostos de animais invertebrados. O filo qual nós estamos presentes, que é o filo Chordata, ele traz a maioria dos seus representantes possuindo a coluna vertebral, um ganho ósseo anatômico que foi determinante na evolução dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos, inclusive a espécie humana, certo? Grande diversidade biológica, e aí você vai ter seres vivendo em ambientes distintos, apresentando características adaptativas também distintas, atendendo à necessidade de sua reprodução, de sua forma de alimentação, ambientação nesse local. Tudo isso é que fascina a biologia e você vai conhecer comigo, certo? Vamos começar aqui com a classificação embrionária. Gente, se existe um parâmetro que a gente traça evolutivamente esses 9 filos, é a comparação embrionária. É um ponto determinante porque representa o início, ou seja, os primeiros passos do desenvolvimento desse animal. Então aqui a gente vai resgatar algumas premissas embrionárias que classificam e diferenciam esses animais dentro dos seus filos. A gente vai iniciar aqui com a presença de folhetos embrionários. Vocês viram comigo histologia animal.
Agora no primeiro semestre, mais ou menos no mês de maio, a gente estudou histologia. E eu te mostrei que a histologia, ela precisa dos folhetos embrionários para dar origem aos tecidos, já que é a ciência que estuda os tecidos dos animais. Ô professor, e o que é que isso tem a ver com essa classificação diblástica ou triblástica? Esse termo, gente, que ele fala aqui de blastos ou blásticos, ele refere-se aos folhetos embrionários. Os folhetos embrionários são as lâminas precursoras dos tecidos. Então, de acordo com o desenvolvimento embrionário desse animal, você vai ter animais com 2 folhetos embrionários e animais com 3 folhetos embrionários, por isso que a gente classifica como diblásticos, aqueles que só têm ectoderma e endoderma, o folheto externo e o interno, e os triblásticos, aqueles que têm os 3 folhetos embrionários. O externo, que nós chamamos de ectoderma, o interno, que nós chamamos de endoderma, e o intermediário, que é a mesoderma. Não esquece que no material de vocês a gente colocou isso aí para você preencher. Então fica de olho aqui na classificação, vai preenchendo aí no nosso caderno, no nosso livro pedagógico, que você tem aí para preencher os espaços do que são diblásticos e o que são triblásticos. Quando a gente escreve, a gente vai aprendendo cada vez mais, não é isso? Então coloca aí a classificação quanto aos folhetos embrionários. Como é que isso funciona, professor? Aqui você tem a imagem dos embriões e a imagem também ilustrativa desses folhetos. Esse folheto aqui mais externo, ó, que está aqui de amarelo, que está envolvendo o embrião nesse estágio de desenvolvimento, chama-se ectoderma, prefixo ecto, que está para fora, está externo. Está aqui, ó, em um embrião diblástico e também está aqui em um embrião triblástico. Vamos agora para o interno, que os dois têm também? Então, ó, esse folheto que está aqui, recobrindo internamente, originando essa cavidade aqui, você sabe muito bem que cavidade é essa, chamado arquêntero ou intestino primitivo. Essa cavidadezinha que você está vendo aqui, ó, esse folheto que está recobrindo ela chama-se endoderma, está aqui no triblástico também, ó. Endoderma, está aqui de azul. Agora, você está vendo que só os triblásticos apresentam essa camada avermelhada aqui, ó. Uma dupla camada celular avermelhada. Essa é a chamada mesoderma. É a intermediária. Ela fica entre o ector e a endoderma. Tá, gente? Então ela é chamada de mesoderma e a gente está identificando ela exclusivamente nos triblásticos. Na divisão você vai ver comigo cada um, mas aí, ó, diblástico só existe os quinidários. Só os animais quinidários é que tem 2 folhetos embrionários, enquanto que os demais, então, de platelminto até o filo cordata, que é o filo que nós pertencemos a ele, nós temos animais triblásticos, beleza? Copiou aí, preencheu? Vamos para cá agora, vamos falar ainda na classificação embrionária do celoma. Celoma, gente, é uma cavidade no corpo e a gente sabe como é importante a presença de cavidades na transição entre o embrião e o feto para poder alojar os órgãos, desenvolver os tecidos, ter suporte e aporte para o crescimento das estruturas internas. Então, de acordo com a presença ou não, e até mesmo uma falsa cavidade, a gente vai ver isso aqui, você classifica embriologicamente os animais em acelomados, pseudocelomados e celomados. Está aí no espaço também no teu livro para você preencher. O que são animais acelomados? Prefixo A de ausência, não apresentam o celoma, eles não possuem esse celoma, tá? Coloca aí direitinho, preencha aí no teu livro. O que são animais pseudocelomados? Eu vou te mostrar aqui. Pseudo é um prefixo muito empregado na biologia que significa falso, um falso celoma, uma falsa revestimento, uma falsa cavidade que se cria ali. A gente vai ver aí, ó, apresenta uma cavidade geral do corpo revestida parcialmente pelo celoma. Então não é um celoma completo, é um falso celoma. E aqui embaixo nós temos os celomados, obviamente são aqueles animais que apresentam a cavidade geral do corpo delimitada pela mesoderma. Eu vou colocar o desenho aqui, você está copiando aqui as definições, tá? Se passar aqui no slide, volta o vídeo, copia, tá? Não deixe de copiar não, certo? Então aqui a gente vai colocar para vocês aqui a imagem, onde a gente vai identificar a formação. Então aqui você tem um corte cilíndrico no corpo desses animais, né, no desenvolvimento deles, onde a gente vai identificar o acelomado, o pseudocelomado
e o celomado. Vamos só relembrar comigo, ver como uma coisa puxa a outra. Ó, a gente tinha visto que essa camada interna aqui é a endoderma, de vermelho a mesoderma e a ectoderma. Você vê que esse animal aqui, ó, classificado como acelomado, ele não tem cavidade no corpo dele. Ele não apresenta cavidade. Não há nenhum espaço aqui. Essa parte aqui interna é o tubo digestório. É o que é delimitado, né, pela endoderma. Mas não existe cavidade aqui no corpo. Quando eu venho para cá, esse animal chamado de pseudocelomado é porque você tem a mesoderma só recobrindo a ectoderma e não recobrindo a endoderma. Então ela cria uma falsa impressão de revestimento, de celoma. Quando eu venho para os celomados, olha agora, gente, veja o que é um celoma verdadeiro, revestimento verdadeiro. Você tem aqui a endoderma de amarelo recoberta pelo vermelho que é a mesoderma, e você tem aqui a ectoderma recoberto de vermelho, que é a mesoderma. Então, aqui sim, ele deixa cavidades verdadeiras, recobrindo a endo e a ecto. A mesoderma tendo essa função, caracterizando aqui um animal celomado, que a maioria a gente vai ver aí na divisão. Vejam que isso aí são classificações embrionárias. Tem mais ainda, ó. Vamos ver o que é que o blastóporo origina, como é que a gente classifica um animal de acordo com a origem desse blastóporo. Então vamos comigo, animais chamados de protostômios. Protostômio, gente, eu gosto muito de trabalhar com vocês com a etimologia da palavra. Proto significa primeiro, irá originar primeiro, estômio vem de estomatu. Cuidado, estômato é boca. Então é porque o blastóporo aqui, eu vou te mostrar, blastóporo é um orifício embrionário, dá origem primeiro à boca desse animal. Será a boca e não o ânus. Então esse animal é chamado de protostômios. Nos outros, em que primeiro o blastóporo origina o ânus, para depois ser originado a boca, nós chamamos de deuterostômios. Ou seja, deutero significa após, estômato é boca. E por que, professor, o termo após a boca? Porque primeiro veio o ânus. Está aqui o que classifica os animais deuterostômios. Que dos 9 filos, só 2 filos têm animais deuterostômios, que é o filo equinodermata e o filo cordata, certo? A classificação tem nos filos, vem comigo. Vem para a imagem agora para a gente ver. Olha aqui, ó. Veja a diferença. Um animal que origina primeiro aqui o blastóporo, originando a boca, esse animal será chamado de protostômio. Esse em que o blastóporo origina primeiro o ânus, para depois originar a boca, ele será chamado de deuterostômios. Perfeito? Então a classificação baseada em quê? Na embriologia. Embriologia é a origem, gente. Por isso tão relevante a classificação embrionária. Vamos para a simetria agora. A simetria também é um ponto importante. Simetria já é morfologia. Tá? Não é embriologia, é morfologia, é a forma desse animal. Simetria representa um corte imaginário que eu der no corpo desse animal para eu saber se as partes são simétricas ou não, se tem lados ou não. Então a gente divide basicamente a simetria em simetria radial. Então você tem aqui animais com simetria radial. O que é uma simetria radial? É aquele animal que qualquer posição do corpo dele que você girar e fizer um corte imaginário, você tem partes iguais. Não muda. Então seja ele aqui, ó, um quinidário, tá aqui um quinidário também como uma medusa. Aqui você tem um equinodermata, que é a estrela do mar. Inclusive, os livros trazem como pentarradiado, porque ela tem 5 braços. Vamos estudar aí a estrela do mar, certo? Então essa simetria aqui é chamada simetria radial. Quando eu vejo a simetria bilateral, inclusive estamos nós aqui nesse tipo de simetria corporal, é porque só existe lados iguais se você fizer esse sentido aqui do corte, ó, só este. Se eu fizer um corte transversal, eu não vou ter lados iguais. Imagina no corpo humano, vou ficar aqui de perfil para você acompanhar. Se eu der um corte dessa maneira, o que eu tenho na região anterior do meu corpo não é o mesmo que eu tenho na região posterior do meu corpo. Então não existe simetria. Agora, se o corte for desse jeito, ó, ou seja, com bilateralidade, o que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Por isso que muitos animais apresentam simetria bilateral. É o caso dos vermes achatados dorso-ventralmente, no caso os plateumintos. Aqui, ó, crustáceos, que são artrópodas. E aqui a espécie humana, nós que somos mamíferos.
Perfeito? Então, simetria são cortes imaginários, onde você projeta os lados que são iguais dentro de um corpo de um animal. É também um parâmetro de classificação, só que morfológica e não embriológica. Vamos conhecer os grupos agora? Vamos mergulhar literalmente nos 9 filos que compõem o reino animal, que compõem a zoologia. Vamos começar por esse aqui, ó. Professor, isso aqui são animais, professor? São, gente, animais altamente simples, animais que não têm formação tecidual, animais que têm conjunto de células especializadas em determinadas funções. São os animais mais simples que tem na escala evolutiva. São as esponjas, são os poríferos. Vamos conhecê-los? Ó, são animais filtradores, e a gente vai ver como é que isso funciona, né? A água vai entrar pelos poros e vai sair pelo orifício que ele apresenta, que é o seu ósculo, a camada superior por onde essa água sai. Então são animais filtradores. Desprovidos de órgãos, já falei isso aqui para você, são animais que têm conjuntos de células, mas não organizam em tecidos, muito menos em órgãos. Desprovido também de sistema corporal, uma coisa puxa a outra. Se não tem tecido, não tem órgãos. Se não tem órgão, não tem sistema corporal. Habitam aonde, gente? Em ambientes aquáticos, sendo a maioria de água salgada. A maioria mesmo, gente, vive no mar, vive em ambiente de água salgada. Vamos ver alguns espécimes aqui, ó. Alguns exemplos interessantes para a gente encontrar. São belíssimos, formam aqueles corais, aqueles bancos de arrecifes de corais, onde o litoral nordestino é privilegiado, né, gente, nesse tipo de bioma. Bora ver comigo, ó. Tá aqui, você tá vendo algumas espécies de poríferos, tá? Aqui outra imagem também deles, ó. Parece um jarro, né, gente, feito uma bandeja. São animais. Aqui outra forma também de poríferos, de esponjas, sempre presente na vida coletiva, eles sempre estão formando os bancos, né, de biomas, diversidade de animais e de algas também, que é um berço, viu, gente? É um berço muito importante no equilíbrio da vida marinha, a formação desses arrecifes com essa pluralidade de espécies marinhas. Um precisando do outro, seja uma alga, um animal, certo? Sempre vivendo nesse processo simbiótico marinho. Bora seguir? Vamos ver a organização corporal que esses animais apresentam. Você tem 3 formas bem distintas aqui, ó. Quais são elas? A primeira formazinha, que é a forma mais fininha que você encontra aqui, ó. Depois ele vai dilatando o corpo um pouquinho maior. Aqui você já tem uma dilatação maior, mas sempre com as mesmas partes, certo? Sempre com a mesma composição anatômica que ele vai apresentar. E que composição é essa? Ele tem os poros, que são microaberturas por onde a água entra. Ele tem essa cavidade interna aqui, que é chamada de átrio, por onde a água vai circular. A água circula por ela. E aqui você tem a abertura, ó, a base presa ao substrato, e a abertura aqui por onde a água sai. Por onde essa água vai sair, no sentido de uma corrente única e contínua d'água. Beleza? Essa camada aqui interna, essa cavidade chamada de átrio ou espongiocela, é onde vai circular o gás oxigênio que ele vai precisar para respirar, onde ele vai eliminar o dióxido de carbono, os nutrientes ficarão aqui também, que serão obtidos pelas células responsáveis pela nutrição. Então, é um animal de corpo simples, fixo, céssio, não tem movimentação, essa basezinha fica presa ao substrato, a uma rocha, a um banco de areia, a uma embarcação naufragada, qualquer substrato que seja importante para ele ficar parado. Bora seguir. Um ponto importante aqui são os tipos de célula. Eu falei para você que não existe tecido. Tecido não há, mas tem células que desempenham funções singulares, particulares, que acabam somando quanto ao funcionamento, certo? São esses 4 tipos de células. Se você imaginar na composição, existem 4 tipos de células, coanócitos, amebócitos, tá? O porócito, que é muito importante também nessa composição de células, os pinacócitos também, que é como se fosse a pele desse animal, e tudo isso aí revestido e protegido pelas espículas. Lembrando que espículas não são células. Eu destaquei aqui para a gente ver. Espículas não são células. São estruturas cristalizadas, sais de carbonato de sódio, de carbonato de cálcio, perdão, dióxido de silício, que forma o esqueleto. O esqueleto é força de expressão minha, tá? A estrutura de sustentação dessa esponja. Gente, eu gosto aqui dessa imagem porque ela traz em detalhe pra gente o corpo aqui do animal, onde você está vendo aqui as formas espongiárias. Aí ele dá um cortezinho aqui nessa esponja pra gente ver
com detalhe a composição das células e a presença dela no corpo das esponjas. Então, só para a gente poder atinar, você tem a função de cada um aí, acompanha comigo. Primeiro, esse pinacócito aqui, ó, são essas células que representam o revestimento externo, beleza? Aqui no meio, porócito, o nome já diz, é uma célula dotada de poros por onde a água vai entrar por ela, nesse sistema hídrico de entrada de água. Perfeito até agora? Essa aqui que você está vendo flagelada são os coanócitos. São células dotadas de quê? De flagelo, que são responsáveis justamente pelo movimento da água aqui dentro, para poder atrair as partículas de gás oxigênio para as células, os nutrientes para a célula também. E aqui você tem o amebócito. Esse amebócito ele é curioso, que ele é um coringa, gente. É uma célula indiferenciada que é capaz de originar qualquer uma das outras células. Então é um coringa que esse animal tem, uma célula indiferenciada, porque qualquer lesão que haja, mecânica, qualquer dano que aconteça ao corpo das esponjas, ele diferencia em outras células e acaba originando as células que vão realizar as funções para a esponja. Perfeito? Seguindo aqui, ó, olha o traço aqui evolutivo, esse é um ponto importante. No fim de cada grupo desse, você tem uma tabelinha com fisiologia, do mesmo jeito que está aqui. Então eu quero que você vá sempre entendendo o que é que aconteceu de evolução. Eu vou para o filo agora, chamado filo quinidária. Foi o que houve de evolução entre os poríferos e os quinidários, perfeito? Quando eu olho para cá, eu vejo que é ausente, ó, sistema não tem. Mas nas características gerais nós vimos isso. Não tem sistema, então digestivo é ausente, circulatório é ausente, respiratório é ausente. E assim por diante, perfeito? Porque esse aqui é um animal simples, na escala evolutiva. Vamos para o próximo. No próximo nós temos o filo quinidária. Aí eu abro logo com essa imagem aqui e você lembra, meu Deus do céu. Eu conheço alguém que já pisou desses tentáculos aqui ou tentou brincar com crianças brincando com essas bolsinhas, essas bolsas infladas e acabou o quê? Se queimando. Tá aí uma característica dos quinidários. Quínido significa espinho, urticante. Isso é um ponto muito importante na classificação desses animais. São animais que apresentam células que produzem substâncias tóxicas, substâncias químicas que são urticantes, que queimam. Está aqui o exemplo da caravela portuguesa, né? A caravela portuguesa, geralmente quando a maré está enchendo, geralmente quando está chovendo muito, aquelas chuvas que vêm com a corrente oceânica, trazem para o litoral esse animal aqui, a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente quando a gente encontra morto na areia, não deve mexer, criança não deve mexer, que mesmo o animal morto, ele é um animal marinho. Então, se ele está na areia, ele está morto, mas ele contém ainda essas toxinas, tá ok? Vamos começar aqui a nossa classificação. Eles também são chamados de selenterados, alguns livros mais antigos trazem com essa classificação de selenterados. Animais aquáticos que já apresentam o corpo mole e gelatinoso. Um ganho evolutivo significativo para esse filo foi a capacidade de movimentação. Você vai ter espécies aqui sésseis, fixas, como os poríferos são, mas você já encontra também espécies livres natantes. A gente classifica, viu, gente? Olha aqui, as espécies sésseis, os corais, as anêmonas do mar. Quem são as livres natantes? As caravelas, como a gente viu quase agora, as águas vivas. Então destaca aí do material de vocês, capacidade de deslocamento, capacidade de movimentação. Alguns quinidários já apresentam isso. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Exemplos belíssimos de animais que ficam presos no substrato, né, gente? Uma anêmona do mar, um animal que tem os tentáculos que movimentam, assim, muito bonito o movimento que esse animal faz. Aqui você tem o coral varia de acordo com a cor, e é muito interessante que as cores dos corais são decorrentes também de uma relação simbiótica que ele tem com as algas. Então as microalgas se desenvolvem, macroalgas se desenvolvem dentro desses corais numa relação simbiótica fantástica. E aí um ponto interessante, no nosso livro 2, no nosso volume 2, a gente vai trabalhar com ecologia, mas eu adianto para vocês, gente, que uma das maiores agressões que vem acontecendo ao ambiente marinho é o embranquecimento dos corais. De acordo com a elevação da temperatura e o aumento no nível dessa água, elevando-se a temperatura, tem matado esses corais, tem arrebentado com esses arrecifes de corais, tem dificultado a permanência das algas dentro dele. E aí o que é que está acontecendo, gente? Eu falei quase agora que são pigmentos presentes nessas algas que dão a cor belíssima que a gente vê, o colorido que a gente vê no arrecife de coral. Então cada vez ele tem ficado mais branco, embranquecendo por conta da morte dessa relação biológica pela elevação da temperatura.
Perfeito? É um ponto que a gente vai traçar lá em ecologia, mas eu estou te mostrando agora. Olha aqui um animal, ó, que é livre natante, uma água viva. Esse animal tem a chamada bioluminescência. Emite o que? Luz, faz aquele movimento bonito com seus tentáculos. Então esses são os animais classificados dentro do filo Quinidária. Vamos ver mais aqui ainda comigo. Olha que imagem linda. Isso é uma anêmona do mar, gente. Isso é um animal que é fixo, fica parado no substrato. Mas como é um heterotrófico, obviamente é um animal, vai ter que atrair a presa para se alimentar, para trazer para esse sulco oral aqui, que vai dar acesso à cavidade gastrovascular que esse animal tem, onde vai acontecer a digestão. Então esses tentáculos aqui são dotados de quê? De substâncias tóxicas, que quando pega na larva de um animal, em um animal de pequeno porte, paralisa o animal e aí os tentáculos são retraídos até a boca, para que esse animal possa ingerir, né, a sua presa e se alimentar. Isso é uma anêmona do mar, perfeito? Quinidoblasto, lembra que eu falei da estrutura urticante, que é o ponto de classificação principal desses animais? Então eles detêm células tóxicas, células nocivas. É uma propriedade, ó, urticante de paralisação e até morte que eles fazem com a presa. Para poder se alimentar, eu vou te mostrar esse dispositivo, tá? Contém toxinas que são armazenadas e produzidas em bolsas internas chamadas de nematocisto. Então concentra-se esse veneno, entre aspas, tá? Essa substância tóxica e nociva, e depois ele dispara aquela tinta, tem uma coloração avermelhada, uma coloração púrpura, para atingir a presa e essa presa ficar imóvel. Veja que imagem interessante a gente tem agora, ó. Tá aqui, ó, a estrutura. Então aqui você tem um quinidoblasto, onde você tem todo esse sifão retraído, contido aqui dentro, aonde é produzida a substância tóxica. Esse nematocisto aqui, ó, ele vai ativar, ele vai disparar como se fosse uma corda. Olha aqui quando ele dispara, ó. Então as toxinas saem por aqui e nessa pontinha aqui você tem a eliminação da descarga do líquido tóxico que irá paralisar a presa. Isso é uma arma evolutiva significativa que os quinidários têm para poder predar o seu predador, consequentemente se alimentar de sua presa. Perfeito? Predar a sua presa, né? Se alimentar de sua presa, já que ele é o predador. Olha aqui a imagem, ó. Os nematocistos aqui disparados, ó. Então isso aqui que você vê, essa tinta que você vê é liberada de dentro dessas bolsas que são produzidas contendo substâncias tóxicas. Perfeito? Bora seguir? Vamos para a classificação? Basicamente tem 3 classes importantes que vale a pena a gente destacar para vocês. A classe hidrozoo, onde você tem animais fixos, como é o caso da hidra. Hidra de água doce, viu gente? Existem hidras que ficam na beira de rios, de riachos, nem todos eles são marinhos. A maioria é de água salgada, mas tem hidra de água doce. E aqui você tem as caravelas, que são animais flutuantes, são livre natantes. Vamos dar uma olhadinha aqui neles, ó. Pronto, aqui uma imagem de uma caravela, como a gente viu na abertura desse nosso capítulo também. Esse animal é um hidrozoário, mas é um hidrozoário livre natante, tem sua movimentação. Vamos para a Sifozoa. Aqui em Sifozoa você tem só livres natantes. É o caso da medusa e da água-viva. Animais que têm capacidade de movimentação. A gente chama também de errantes, são conduzidos pelo movimento das marés. Olha aqui, ó, uma imagem perfeita aqui de uma água-viva, bem transparente aqui, translúcida, né, gente? Com os seus tentáculos, a parte medusoide, essa copa que ela tem em cima para o seu deslocamento, é um animal muito bonito mesmo. E aqui a gente tem a última classe, que é Anthozoa. Todos os representantes são sésseis, tá? São fixos ao substrato. É o que acontece com a anêmona do mar e é o que acontece com os corais. Perfeito? São as 3 principais classes do filo Quinidária. Acompanha comigo no material. Outro ponto que pode vir também é a forma do corpo, forma polipoide e forma medusoide. Lembrando que essa forma polipoide ela é fixa, ó. Isso aqui fica preso à base, fica preso a um substrato. Enquanto que a forma medusoide é livre natante, os tentáculos para baixo ficam se movimentando e deslocando esse animal no ambiente marinho, certo? Fisiologia, para a gente fechar essa parte de quinidário, o que é que houve de evolução? Quero traçar isso aqui com vocês. Olha aí no finalzinho do filo quinidário para a gente acompanhar. Surgimento de quê? Do sistema digestivo completo? Ainda não, calma. Sistema digestivo incompleto. Na verdade, gente, os quinidários apresentam uma cavidade interna. Vou te mostrar aqui, deixa eu voltar. Ó, isso aqui, ó. Cavidade chamada gastrovascular. Aqui circula a água e também circula o alimento,
que vai entrar aqui pela boca, pelo suco oral desse animal, e quando adentra nesse animal, apresenta o quê como característica? Circulação de água, consequentemente dos nutrientes, do gás oxigênio para a sobrevivência dessa célula. Então, mesmo a digestão acontecendo aqui dentro, mas não é um sistema digestivo completo, mas já é algo de evolução. Sistema circulatório é ausente, vai utilizar a cavidade gastrovascular para a área circular, para a água circular apenas. Sistema respiratório também é ausente. Quando a gente fala ausente, lembre-se de difusão. É difusão célula a célula, mas não existe um sistema circulatório. Excretor ausente, as excreções também são lançadas, mas aqui a gente tem, essas excreções são lançadas na cavidade do líquido que está lá na cavidade gastrovascular para ser expulso do corpo, tudo nessa região. Os gases, os nutrientes, os excretas, mas agora tem um ponto importante, o surgimento de terminações nervosas. Esses são os primeiros animais a apresentarem o sistema nervoso, mesmo que difuso, muito simples, mas já tem conexão. Por que isso, professor? Porque é isso que garante o movimento. Esses animais, ou que está fixo, que movimenta os tentáculos, ou aqueles que são livres natantes, precisam de estímulos. E esses estímulos só são organizados e distribuídos pelo sistema nervoso, pelo processo de quê? De contato, o estímulo com o meio e resposta do animal. Então destaque aí no material de vocês o surgimento, mesmo que primitivo, mas já de um sistema nervoso chamado de difuso, presente no corpo dos quinidários. Ótimo! Podemos ir para o nosso terceiro filo, a gente vai até o filo Annelida na aula de hoje, e depois damos sequência nos outros filos na nossa próxima aula ainda desse capítulo, certo? Vamos seguir, vamos falar dos platelmintos agora. E aí quando a gente imagina um sufixo chamado elminto, nós temos platelmintos e nematelmintos. Esses são chamados vermes. Sufixo elminto significa verme. Animal de corpo vermiforme, em forma de verme. Aí a gente lembra logo que isso também traz para a gente algumas situações patológicas, algumas doenças que são transmitidas por esses animais. Nem todos transmitem, viu gente? Mas você tem razão em pensar nisso. Muitos vermes são endoparasitas e causadores de doenças. Lembrando que nem no filo platelminto e nem no filo nematelminto, que é o próximo, a gente vai falar sobre as doenças. As doenças vêm na aula 19, olha, e a aula 19 já é o nosso livro volume 2. Está chegando aí na próxima semana para a gente começar com nossas aulas do volume 2 e aí a gente vai trabalhar com epidemiologia e programa de saúde, onde você vai conhecer as doenças causadas por esses animais aqui e por outras formas de vida também, tá? Microbiota, macrobiota, perfeito? Aqui a gente vai só trabalhar com vocês o estudo e a classificação taxonômica e morfológica desses vermes. Vamos começar pelos platelmintos. O próprio nome já diz, plate significa achatado, verme achatado dorso-ventralmente. É como se você esmagasse o verme de cima para baixo. Então são eles, esses platelmintos. Olha aqui uma característica evolutiva, triblastia, o surgimento dos 3 folhetos embrionários. Nós vimos que os quinidários são diblásticos, só tem a ectoderma e a mesoderma. Os platelmintos já têm a organização corporal com triblastia, com os 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Porém, não tem celoma. Esses são os únicos animais acelomados, destituídos dessa cavidade de revestimento. Possui simetria bilateral e aí vem o surgimento de estruturas importantes. Esses vermes, gente, eles vivem em ambientes úmidos, eles vivem em ambientes dentro do organismo, alguns são parasitas e endoparasitas, então eles precisam de glândulas, secreção de glândulas sobre a sua pele, para poder diminuir o atrito, favorecer o deslocamento. Então a gente traz aqui epiderme com células ciliadas e glandulares, aonde será produzido um muco de lubrificação, tá aqui. Esse muco de lubrificação é importante no deslocamento desse verme. Espaços do corpo preenchido pelo mesênquima, veja, ele não tem mesoderma. Desculpa, ele tem mesoderma. O que ele não tem é a formação do celoma. Mas essa mesoderma dele é preenchido com um tecido ainda indiferenciado que vai dar origem aos músculos, que é o mesênquima, viu gente? Aí aqui você tem presença de feixes musculares entre a epiderme e a cavidade digestiva. Você está vendo que esse animal aqui já tem uma capacidade de deslocamento diferente dos demais.
Esse mesênquima com esses feixes musculares vão dar a ele essa propriedade de deslocamento. É a evolução que a gente vinha conversando com vocês. Perfeito? Vamos classificar eles agora, ó. Qual é a classificação dos platelmintos? Então existe a tubelária, essa classe tubelária, a classe trematoda e a classe cestoda. É bem distinto mesmo eles, viu gente? Bem distinto. Quando a gente fala em tubelária, a gente lembra da planária. A planária é um animal curioso. A planária tem os oocelos que parecem olhos, né? São estruturas que captam luminosidade, substâncias químicas, como vocês estão vendo aqui, ó. Tem um corpo bem característico, né? Essa pontinha aqui parece uma seta, a região cefálica desse animal, de onde partem os cordões nervosos, e isso é uma característica que a gente vai ver já já de evolução. Então aqui você tem os tubelários, onde o grande representante é quem? É a planária. Quando a gente vem para a classe trematoda, a gente lembra logo desse animal aqui, ó, causador de uma doença bem típica do Nordeste. A doença chama-se esquistossomose e esse animal aqui, esse trematoda, é chamado de quê? Cistosoma mansoni. Cistosoma mansoni. É um grande exemplo que temos, tá? Tá aqui o macho, tá aqui a fêmea, da classe trematoda, são chamados trematóides, causador da esquistossomose. E a classe cestoda, que é a terceira classe, traz como gente a característica as tênias, né gente? Lembram? As populares solitárias, como elas são chamadas, animais que atingem um tamanho, né? Um comprimento significativo, 3, 4 metros dentro do corpo. São chamadas popularmente de solitária, tênia solium, tênia saginata. São causadores de uma doença chamada de teníase. Veja a questão que eu falei para vocês, né? Que muitos desses vermes são causadores de patologias, causadores de doença. Então aqui a gente tem as 3 principais classes do filo platelminto. Olha a evolução aqui, ó, para a gente poder compreender. Sistema digestivo já é bem mais desenvolvido do que os quinidários, mas continua incompleto. Olha aí, ó. Eu tenho apenas uma única abertura, um único sulco, que é o sulco oral. Esse animal é protostômio, então ele só tem a abertura da boca. Perfeito? Bora lá. O sistema circulatório ainda ausente, respiratório também, excretor já presente através das células flamas, que são estruturas evolutivas responsáveis pela excreção desse animal. Vamos lá, sistema nervoso também está presente, como eu falei para vocês, são esses cordões que percorrem de maneira longitudinal o corpo desse animal, garantindo aí uma informação nervosa mais competente para o deslocamento, para a movimentação através dos feixes musculares, como nós vimos. Vamos comparar agora com outro grupo de vermes, esses chamados de nematelmintos. Ora, se a gente aprendeu que plate significa achatado, nemato significa cilíndrico. Então aqui a gente se depara com animais classificados como vermes cilíndricos. Esses vermes aqui apresentam, ó, regiões achatadas, que é a região cefálica e a caudal, e o corpo dele cilíndrico. Aqui a maioria, gente, a maioria é causador de doenças em seres humanos. Vamos ver lá? Ó, vermes de corpo cilíndrico e achatados nas pontas. Vê a variação de tamanho. Vê coisa curiosa. Eu tenho animal que tem 1 milímetro, mas também tem animal que pode chegar a 1 metro de comprimento. Então você tem uma variação significativa no tamanho desse animal. Espécies são endoparasitas. Eu diria a vocês que a maioria é causador de doenças parasitárias. Também tem espécies de vida livre, que vivem em ambiente úmido, tá? Deixa eu colocar alguns exemplos para vocês. Essa aqui, ó, quem lembra desse verme aqui? Chama-se o quê? Ascaris lumbricoides, é causador da ascaridíase, né, gente? A popular lombriga, é esse aqui, esse animal que a gente está falando. Diminuiu muito os casos de ascaridíase, de lombriga nas crianças, até pela questão da urbanização, saneamento básico. A criança de hoje também não é a criança da minha infância, né, que ia pra rua, brincava no meio da lama, jogava bola ali perto do Rio Pujuca, todas aquelas coisas que fazia quando a gente voltasse para casa, a gente voltasse premiado com essas brincadeirinhas aí dentro do nosso intestino, certo? Que são as lombrigas. O que mais? Aqui você vê outro exemplo também, ó, sempre com o corpo vermiforme aqui, ó. A constituição do ancilostoma com o corpo vermiforme que eles têm. Veja essa imagem aqui que interessante. Isso aqui é a cabeça, né, com a formação aqui das ventosas, né, das espículas, onde ele vai cravar no intestino para ter uma carga parasitária muito forte. Ancilostoma duodenale é o nome desse animal aqui, desse verme
causador da ancilostomose e ancilostomíase. A gente vai conhecer isso tudinho em programa de saúde, perfeito? Bora seguir? Vamos para a organização corporal, traçando sempre um elo evolutivo, trazendo sempre as características evolutivas à tona. Triblásticos, protostômios. Aí os platelmintos também são. Não houve evolução. E aqui, pseudocelomados, olha aí, ó, são os únicos animais pseudocelomados, são os nematódios, os nematelmintos. Enquanto que os platelmintos são acelomados, nematelmintos são pseudocelomados. Aí ele bota um avanço aqui significativo nas camadas da pele, desde a musculatura, a epiderme. Olha agora, aqui embaixo, ó, o tubo interno, o tubo digestivo que começa na boca e acaba com o ânus. Então aqui você tem um animal protostômio, é verdadeiro, porém existe a abertura do suco oral e existe a abertura do suco anal. Por isso que esse animal já apresenta um desenvolvimento digestivo e um sistema digestório completo, que dá a ele essa característica evolutiva significativa. Bora seguir, sistema circulatório continua ausente, sistema respiratório também é ausente. Se tem a respiração através da pele, que nós chamamos de respiração cutânea, mas você já tem aqui o desenvolvimento de quê? De um sistema excretor baseado numa estrutura chamada túbulos em H, onde durante o corpo do animal ele vai eliminando esse excreta que esse animal apresenta, que geralmente é a amônia. Um sistema muscular já mais desenvolvidos, eles apresentam fibras dispostas em paralelo, que já dá um deslocamento. Esse animal é capaz de retorcer o corpo completamente em caracol, gente. É por conta do seu sistema muscular já desenvolvido. Sistema nervoso formado por dois cordões, ó, um que passa na região dorsal do animal e outro que passa na região ventral, dando ele, obviamente, uma capacidade maior de resposta aos estímulos que o meio dá para deslocamento, proteção. Tudo isso é importante o sistema nervoso. Certo, meus queridos? Seguindo aqui, ó, aqui eu já boto para você os principais exemplos, seguido de quê? Das doenças causadas por ele, certo? Então aqui a gente tem Asca lumbricoides, que eu falei para vocês anteriormente, tá? É causador da ascaridíase, a popular lombriga. Ancilostoma duodenale, causador da ancilostomose ou ancilostomíase também. É uma endoparasita. Aqui você tem a Vaccaria bancroft. Isso aqui é um nematelmito curioso. Ele não se contamina por alimentos, tá? Nada. A contaminação dele, que caracteriza a filariose, é pela picada de um inseto pernilongo, um hematófago sugador de sangue, que é o inseto Culex. Ok? Então, as microfilárias, as filárias são transmitidas na picada. A gente vai ver isso aqui em programa de saúde, gente. Geralmente se deposita nos vasos linfáticos, causando um inchaço dos membros inferiores, o que caracterizava, como era chamada anteriormente, de elefantíase. É a chamada filariose. Mais um, enteróbios vermiculares, causador da enterobiose. Também é um endoparasita que fica ali entre o reto e o ânus, causando um prurido, que é uma coceira na região perianal. 4 exemplos de nematelmintos e todos eles causadores de doenças. Perfeito? Vamos seguir? Vamos para o nosso último filo da aula de hoje, da primeira parte de nossa aula, que é o filo Annelida. O próprio nome já diz tudo, né, gente? São animais também de corpo alongado, viu, gente? Alguns livros mais antigos trazem como vermes, corpo vermiforme. Mas a característica principal dos anelídeos é a presença do corpo segmentado. O corpo desses animais é dividido e é segmentado em partes iguais, em anéis. Está aí o termo anelídeos. São animais com metameria, partes iguais em sua divisão. Vamos conhecer todos eles e suas características. Vamos lá. O filo agrupa animais de corpo cilíndrico e de forma segmentada, metameria. Divisões em partes iguais. Olha aqui, ó, foi o que houve de evolução. Vamos dar uma olhadinha? São celomados, os demais já eram também triblásticos, protostômios, continua com protostomia e simetria bilateral, então até então é muito parecido com os platelmintos
e parecido também com os nemateumintos, quanto à classificação morfológica da simetria e a embriológica também, quanto ao celoma, né? Aqui você tem, olha só um ponto que eu não posso deixar de falar, são celomados, são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentar celoma. O surgimento do celoma vem aqui, ó, já que nós temos os nemateumintos pseudocelomados e os plateumintos acelomados. Então isso é um ponto significativo na evolução dos anelídeos, a presença de celoma, a mesoderma revestindo a endoderma e a ectoderma. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Sem sombra de dúvida, a minhoca é o principal exemplo, é o que mais vem em prova, é o que mais cita-se sobre os anelídeos, é a minhoca, né? Um animal deste corpo vermiforme, todo metamerizado, divididos em partes iguais, que são os anéis. Bora lá, vamos conhecer as classes. Veja que eu estou sempre objetivando 3 classes de cada filo, pela sua relevância, pelo que vem em prova. Então, professor, essas classes são baseadas em que sua classificação? É baseada, gente, na presença de cerdas. Cerdas são estruturas que estão impregnadas na epiderme, na pele, vamos dizer assim, desses animais, que vão dar a eles a capacidade de deslocamento e movimentação. Essas cerdas classificam esses animais. Então, quando eu falo oligoqueta, queta é o termo latinizado da palavra cerda. Oligo significa o quê? Quem é que lembra esse prefixo? Oligo significa poucos, então poucas cerdas. Poliqueta, várias cerdas, são animais que são constituídos o seu corpo de várias cerdas. E aqueta, ausência de cerda. É porque nos livros mais modernos eles trazem como irudíneos, é o nome que é dado aos aquetas, mas o prefixo a é de ausência. Animais que não, anelídeos que não apresentam essas cerdas. Então lembra, as cerdas, estruturas presas no corpo, feito algumas espículas, para locomoção, para o deslocamento, é o que classifica os anelídeos em 3 principais classes, como vocês estão vendo aqui, ó. Os oligoquetos, que são as minhocas, os poliquetos, que são os poliquetos marinhos, e os aquetos, como grande representante, as sanguessugas. Vamos lá? Vamos para cá aqui, vamos começar pelos oligoquetos. Talvez o que venha mais na prova, porque aqui encontram-se as minhocas. Até mesmo, gente, em questões que envolvem ecologia, o estudo do solo, a gente sabe da importância delas na aeração do solo, na decomposição de matéria orgânica do solo, na produção do humus, esse solo rico em fertilizante. Vamos lá, as cerdas atuam na locomoção, vivem em ambientes de água doce terrestres e úmidos, né? Então, oligoquetas são poucas cerdas, são animais escavadores, ó, que se alimentam de matéria orgânica vegetal que estão em regiões mais profundas desse solo. Tanto animal como vegetal também, né? Organismos muito utilizados na agricultura para adubação do solo. Eu destaco para vocês aqui, ó, muitas casas dessa aí de agricultura, né? Essa casa da questão que vende material para agricultura, vende também terra com essas minhocas aqui, né, para adubação, terra com humus, como ele chama, fica bem enegrecida a quantidade de matéria orgânica nessa célula. Se ligue sempre nessa utilização, viu, gente? A utilização desses animais aí em diversos ambientes. Vamos para a próxima classe, poliqueta. A gente destaca aqui os animais marinhos, viu, gente? São chamados poliquetos marinhos. São animais que apresentam uma grande quantidade de cerdas, está aí o termo dele como classificação. Eles ficam geralmente presos em rochas, em arrecifes de corais, em sedimentos marinhos. Parecem umas lagartas, viu, gente? Quando a maré está baixa, que a gente se depara com esse tipo de formação rochosa de ambiente marinho, a gente vê ela se arrastando entre essas rochas, classificam aí esses poliquetos, ó. Deixa eu voltar aqui para a gente ver algumas imagens, ó. Claro que são pequenos, viu, gente? Essa imagem aqui aumentou-se, essa região onde a gente encontra os parapódios, que são essas pequenas aberturas lateralmente para captura de alimentos. São heterotróficos, são animais como um todo. Terceira e última classe, nós temos quem? Os irudíneos, ou as aquetas, como a gente chama também, são popularmente conhecidos como sanguessugas, são animais que têm uma movimentação curiosa. Como elas não têm cerdas, vê que coisa curiosa, elas não têm como as cerdas fixarem no solo e deslocarem o corpo do animal. Então ela tem uma forma de deslocamento que a gente chama de contar palmos, ó. Contar palmos. Deixa eu te mostrar aqui como é curioso. Vê só. Ela projeta essas ventosas que ficam firmemente
presa no substrato e aí desloca o corpo todinho para se locomover. A gente chama contapalmos esse tipo de deslocamento que acontece com as sanguessugas. São de água doce, algumas também são terrestres em regiões úmidas, apresentam a ventosa, não esquece essa ventosa aí para poder ela fixar também, e mais do que isso, viu? É através da ventosa que ela inocula uma peça sugadora que vai dar o nome popular ao grupo que é sanguessuga, né? Então atacam anfíbios, né? Animais que vão beber água ou tomar banho em uma lagoa, elas ficam lá presos, cavalo, boi, para sugar o sangue. Mas vê só, ultimamente tem sido destacado aqui a importância desse tipo de sanguessuga na medicina, viu gente? Por incrível que pareça, na medicina. É tanto que existe a espécie mais comum utilizada, chama-se Hirudo medicinalis. Eu não entendi, professor. Gente, muitos traumas de face, traumas na região facial, os médicos evitam fazer corte, colocar dreno, abrir mais para poder promover a sangria, porque a cicatrização é mais violenta. Consequentemente, deixam marcas. Diferentemente, seria um braço que você cobriria com a blusa, o tórax você cobriria com sua roupa. A face é delicado para isso. Aí sabe o que os médicos estão fazendo, gente? Muitas vezes até dentro do próprio hospital. Tem viveiros onde eles vão cultivando em aquários essas sanguessugas da espécie Hirudo medicinalis, aonde ele leva e coloca na face do paciente, é indolor. E aí ela vai e suga o sangue do hematoma do local, ela fica bem gordinha, cheia de sangue dentro. Aí ele solta no aquário. Aí pega outra que não bebeu sangue ainda, vem pra cá. Ela vai e suga o sangue. E aí vai removendo de maneira biológica o hematoma presente na região da face, como vocês estão vendo aqui no desenho, para poder evitar corte, marcas, cicatrizes. Perfeito? Vamos para a evolução, para a gente fechar o filo Annelida. O que é que houve de evolução? Eu já estou vendo aqui, ó, completo, presente, presente. Então não tenha dúvida, gente, que é um ponto, a partir do filo Annelida, de destaque na evolução dos animais, tá? Sistema digestivo completo, circulatório presente e fechado. Então você tem a circulação dessa hemolinfa dentro dessa região. Respiratório presente, é bem distinto, né? Porque você tem a respiração pela pele nos anelídeos, e também presente a respiração na pele nos hirudíneos, e aqui você tem os poliquetos com brânquias. Seria aqui não, é o primeiro surgimento da capacidade na evolução de retirar o gás carbônico dissolvido na água. Preste bem atenção nisso. Na hora que eu falo respiração branquial presente nos poliquetos, é a capacidade que esses animais têm de retirar o gás carbônico e o gás oxigênio dissolvido na água. Ou seja, vamos pela ordem: retirar, assimilar o O2 dissolvido na água e devolver o CO2 na respiração também dissolvido na água. Então isso é um ponto de evolução que eu peço que vocês destaquem no material de vocês, uma forma diferenciada de respiração. Sistema excretor já com estruturas mais desenvolvidas, chamadas de metanefrídeos, com capaz de realizar a excreção, a filtração bem mais competente. Sistema nervoso, ó, você já tem um único cordão ventral com numerosos nódulos, o surgimento de ramificação nodular nesse cordão nervoso, que vão dar a eles também essa capacidade de responder mais rapidamente, desenvolver a sua capacidade de resposta aos estímulos do meio. Perfeito? Então, nessa nossa primeira aula, ou nessa primeira parte, que a aula é a aula 18, a nossa última aula do livro volume 1, então, nessa primeira parte, a gente fecha com os anelídeos. No segundo momento, na próxima semana, para aí sim, fechar de vez o nosso livro do volume 1, a gente vem com mais 4 filos para vocês, que são filo molusca, artrópoda, equinodermata e cordato, para a gente poder fechar a nossa zoologia. Beleza? Ficou entendido? Ótimo, que maravilha, gente. Então até uma próxima aula e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e estude sempre com quem tem tempo para você.